Olá, bom dia. Eu me chamo Claudinei Leite, sou acadêmico do curso de Filosofia da UFT. Estou gravando esse vídeo para a disciplina de Arte Brasileira da professora Noeci Carvalho, cujo objetivo do vídeo é apresentar algumas reflexões sobre a obra da artista Djanira da Mota e Silva. Bem, para a gente entender a obra de um artista, é importante que a gente também compreenda o período histórico que esse artista está inserido ou o chão que ele está pisando, né? Então é importante que a gente faça, antes da apresentação das obras da Djanira, um pequeno resgate da sua vida, de onde ela viveu, de qual foi o seu contexto, para a gente entender esses elementos também retratados na sua obra. Então, a Djanira da Mota, ela nasceu em 1914, numa cidade do interior de São Paulo chamada Avaré. Ela foi filha de imigrantes com indígenas, ela tem isso na sua descendência. Ela é uma pintora muito importante do modernismo brasileiro. Além de pintora, ela foi desenhista, ilustradora, e outras características artísticas que ela desenvolveu ao longo da sua vida. A sua obra, a obra da Djanira, vai ter por característica temáticas predominantes da cultura e do povo brasileiro do contexto do século XX, principalmente a partir de 1940. Ela vai introduzir na sua obra de uma maneira muito singela, poética, mas também muito profética, algumas reflexões sobre o racismo, a religiosidade, a diversidade cultural, a luta da mulher, entre outras. A gente vai poder perceber esses traços, principalmente em algumas obras suas que vão retratar esses povos. Bem, Djanira, ela nasceu então no interior de São Paulo e vem de uma família muito humilde. Então ela viveu nesse contexto de lavoura, de colher café, num contexto de vivências religiosas múltiplas, de uma diversidade do Brasil que estava passando por um processo de urbanização e, ao mesmo tempo, de industrialização. Então, essas características, tanto do interior, do povo do interior, como também essa característica do Brasil que estava se industrializando e se urbanizando, estarão muito presentes em sua obra. Então a gente vai ver na sua obra as festas folclóricas, as temáticas religiosas, o cotidiano dos trabalhadores, dos negros, dos povos indígenas, dessa diversidade de gente que compunha o Brasil, principalmente nesse período do século XX, a partir de 1940. É importante notar que a Djanira da Mota, ela sempre esteve ligada às suas origens. Então, é uma característica marcante das suas produções o tema da vida cotidiana, principalmente, como eu já disse anteriormente, da sua infância, dessa infância numa área rural, mas também quando ela se muda para a cidade do Rio de Janeiro e posteriormente para outras cidades no seu trânsito por São Paulo e outros horizontes que ela pôde vivenciar a partir da sua produção artística, ela também vai representar isso na sua obra. É importante destacar uma fala da Djanira em uma de suas exposições, onde ela dizia: "Tudo o que sou, devo ao meu povo. Não abandono minhas raízes comuns como mulher e como artista." Então isso vai estar muito presente na obra da Djanira. Destacam-se entre as suas obras a tela Santana de Pé, que está hoje no Museu do Vaticano, o mural Candomblé, que está na casa ou de propriedade do escritor Jorge Amado,
É também importante na sua produção artística o painel do Liceu, que está no Museu de Petrópolis, assim como o painel Santa Bárbara, que está no Museu Nacional de Belas Artes. Muitas outras produções artísticas que a gente vai apresentar aqui também são destaques da Djanira, como, por exemplo, Festa Popular, Pescadores, Casa de Farinha, Futebol, festa junina, circo, entre outros, porque a Djanira vai trazer essa realidade cotidiana do povo brasileiro. Vamos então observar algumas obras da Djanira que vai trazer essa cotidianidade do Brasil e principalmente dessas realidades que ela estava inserida. Então, essa primeira obra, ela se chama Candomblé. Então, aqui a gente vai ter a realidade cultural e religiosa dos negros brasileiros, né? Ao mesmo tempo que ela vai trazer essa vida cotidiana, representando tanto as tristezas quanto as alegrias do povo, seus costumes, suas tradições. Então, nós temos aqui a obra Candomblé. Veja que na obra a gente tem uma pintura muito forte, né? Cores muito fortes, diferentes tonalidades para mostrar a diversidade cultural do povo brasileiro que estava se constituindo no século XX, principalmente a partir de 1940. Uma outra obra é essa aqui, Festa Popular, aonde a gente vai ter a cultura do povo, principalmente das cidades do interior, né, com o seu folclore e com as suas tradições. Perceba também a diversidade de cores e a presença tanto de homens quanto de mulheres, quanto de crianças, o que mostra também na obra da Djanira essas temáticas relacionadas à igualdade, relacionadas à diversidade e relacionadas ainda à temática da inclusão. Uma outra obra que nós vamos ver é essa aqui, Pescadores, que vai retratar a realidade dos trabalhadores brasileiros. Percebam que nessa obra e nas outras que eu apresentei, como Festa Popular e Candomblé, as pessoas elas não vão ter os seus rostos com definições específicas. E isso é uma intencionalidade da obra da Djanira, onde ela quer trazer que nós não podemos nos reduzir à nossa classe social ou ainda ao trabalho que desenvolvemos. Com isso, a Djanira quer abrir um horizonte onde somos todos seres humanos iguais e dessa forma devemos ser tratados dessa maneira, como seres humanos, e não como uma categoria de trabalho, como, por exemplo, pescadores ou outras categorias de trabalho que a gente vai ver em outras obras da Djanira. Percebam mais uma vez o retrato dos trabalhadores brasileiros, negros, mulheres, dessa realidade da vida cotidiana, mas também com essas reflexões sociais muito fortes. Uma outra obra da Djanira que vai retratar essa realidade é A Casa de Farinha, onde mais uma vez a gente vai ver ao fundo, né, os trabalhadores, onde ela vai dar destaque ao modo de produção, à realidade do trabalho. Por quê? Porque nessa época da industrialização e da urbanização do Brasil, existia-se muito preconceito em relação às pessoas que realizavam esses trabalhos manuais. Então, a Djanira ela quer trazer o horizonte de que essa forma de trabalho também é digna e que essas pessoas, como seres humanos, merecem todo o respeito. Uma outra obra da autora é o Futebol, onde ela vai retratar a alegria do povo brasileiro.
tanto a alegria do povo brasileiro quanto as tristezas. Então é importante a gente considerar aqui não só a alegria que o futebol traz para o povo brasileiro, mas também um contexto que a gente vive, que viveu-se nesse período histórico, que era a questão do tricampeonato brasileiro, né? E o quanto esse tricampeonato brasileiro e a ideologia por trás desse tricampeonato brasileiro, ele maquiou muitas mazelas sociais desse Brasil pós-70. Então a gente vai ver aí na obra, né, a questão do futebol, da inclusão do negro, dessa alegria futebolística, né, do tricampeonato de 70, que tem também uma ideologia para maquiar algumas mazelas sociais. Uma outra obra é essa obra Diversidade Popular. Nessa obra aqui, da Djanira, a gente vai ver de forma muito mais clara na sua pintura essa diversidade de constituição do povo brasileiro. Então perceba que a gente vai ter, além dessa diversidade do povo brasileiro, a gente vai ter ainda materializada na obra da Djanira essas características da vida simples do povo. Uma outra obra da autora é uma obra intitulada Caboclinho, onde ela vai trazer essa vida simples, né, do interior, com cores fortes, percebam. Sempre em suas obras, ela não traz só homens ou só mulheres, ela traz essa realidade múltipla, né, que a gente precisa viver, trazendo a questão da inclusão, mais uma vez, da igualdade entre os pares. Uma outra obra da artista também que vai trabalhar o regionalismo, nessas características culturais tradicionais, é Festa Junina. Então perceba que ela vai retratar nessa obra, tanto pela pintura, pela diversidade de cores, pelos personagens, homens, mulheres, criança, essa multiplicidade da realidade brasileira, essa pluralidade, ao mesmo tempo que ela vai trazer essa temática, mais uma vez, da inclusão, mais uma vez, da superação do preconceito, mais uma vez, do respeito à diversidade cultural. Mas, acima de tudo, ela vai trazer também na obra a questão do cotidiano, né, dessas tradições culturais do interior do Brasil, ainda presentes na nossa sociedade. Bem, é importante destacar também, na obra da Djanira, que a Djanira, já no final da sua vida, ela vai produzir algumas pinturas de cunho mais religioso, né? Isso tudo num processo de vida que ela vai vivenciando a partir da década de 60, final da década de 60 e início dos anos 70, onde ela entra para a ordem dos carmelitas, mas ao mesmo tempo que ela tem uma vivência religiosa, ela tem também essa reflexão social. Então ela também entra para o Partido Comunista Brasileiro, visita a União Soviética, e todo esse arcabouço religioso e também social, ele vai se materializar em uma obra que hoje está no Museu do Vaticano, que se chama Santana de Pé. Bem, é importante a gente destacar enquanto reflexão, que nas pesquisas que eu fiz, eu não vi muitas reflexões de análise sobre essa obra. Então eu vou fazer algumas reflexões a partir da análise dessas outras obras dela. Então perceba que
nessa obra Santana de Pé, a gente vai ter as cores do Brasil, muito bem retratadas. Então, trazendo nesse contexto que ela está vivendo, dos anos 70, quando ela é recebida pelo Papa Paulo VI no Vaticano, e entregue essa obra para o Papa Paulo VI, nós estamos vivenciando na Igreja o período do Concílio Vaticano II, do pós-Vaticano II, onde a Igreja se propõe a um processo de enculturação e abertura para o mundo. Então a Djanira abre um horizonte nesse sentido, nessa obra, trazendo a realidade do povo brasileiro para a Igreja. Então, frente àquela Igreja europeia, que queria impor a sua tradição religiosa, a Djanira vem trazer que essa pluralidade religiosa presente no Brasil e presente também no mundo como um todo, mas especialmente nessa obra no Brasil, trazendo essa imagem de Santana como mulher negra. Então ela traz mais uma vez essa questão da inclusão, da igualdade, do acesso ao direito, da superação do preconceito e do racismo, né? Do respeito à diferença, do respeito às culturas e às práticas religiosas. Então nós temos nessa obra dela essa diversidade de horizontes que a gente pode refletir. Então perceba que nós vamos ter as rosas, né? O verde, o amarelo, muito comuns, né, dessa realidade brasileira, o azul também, né, das cores da nossa bandeira, trazendo a importância do reconhecimento da cultura do povo brasileiro, principalmente, né, nesse contexto religioso. Aqui as feições dos anjos que estão abaixo da imagem são feições também da realidade brasileira que a gente pode encontrar materializado nessa obra. Então eu gostaria de resumir essa reflexão sobre a obra da Djanira nessa obra, né, que ela intitula Santana de Pé. Essa obra que traz essa diversidade do povo brasileiro e que também materializa alguns horizontes do pensamento da autora, né? Principalmente relacionado ao racismo, à inclusão, à superação do preconceito, ao direito a ser tratado com igualdade, à diversidade religiosa e ao respeito a essa diversidade religiosa muito presente nos povos brasileiros, ao mesmo tempo também do direito ao acesso às artes, porque a Djanira ela rodou o país expondo seus trabalhos, mas acima de tudo da inclusão, do respeito à cultura e do respeito à diversidade. Então a Djanira da Mota ela foi essa artista riquíssima que esse contato com a sua obra para esse trabalho abriu muitos horizontes de reflexão para mim. Então eu espero que vocês tenham, nesses poucos minutos, entendido um pouco da obra da Djanira. Essa era a nossa intenção, né? Trazer essa reflexão sobre a sua obra e, ao mesmo tempo, trazer esses aspectos sociais e críticos que a obra da Djanira quer abrir enquanto horizontes e caminhos para esses tempos tão difíceis que a gente está vivendo. Então, um abraço a todos que estão acompanhando esse vídeo e até uma próxima produção.